Deixa eu desligar meu celular aqui, porque senão alguém vai ligar. Você sabe como é que funciona o esquema, né? Eu fico incomodado quando eu vou em igreja que tem aquelas placas assim, desligue seu celular. Eu acho que isso é a coisa mais do capeta do mundo, né? A segunda coisa que eu acho do capeta é quando tem internet e os caras regulam a senha do Wi-Fi. É negar a manifestação da graça de Deus no nosso meio, né? Um dia nós vamos ter internet aqui para poder repartir isso com todo mundo. Lógico, no culto você tem que twittar, tem que ir no Face, né, para comentar o que está acontecendo. Bom, vamos lá, eu queria contar para vocês algumas coisas que eu tenho meditado nos últimos dias. Nesse feriadão agora, eu fui para Goiânia, naquele evento que quem viu, estava no Facebook aí, viu a bagunça que devia estar rolando, um monte de gente falando, né, que era o Lutando pela Igreja. Foi espetacular o negócio lá, viu? Até a maneira com que eu fui parar no evento foi curiosa, porque, embora ele era um evento muito barato, era R$150 de inscrição por toda a conferência, eu não tinha R$150. Então eu fiz aquilo que todo mundo faz, né? Eu escrevi no Facebook que eu estava a fim de me prostituir em troca da inscrição do negócio, né? E apareceu um irmão do Sal da Terra mesmo que falou assim: eu fiz a inscrição e não posso ir. Olha que legal, né? Então, você não quer pegar a minha inscrição? Falei, não acredito, cara. Aí faltavam só mais algumas ofertas para dar certo esse esquema, né? Faltava a Marina ofertar o feriado e deixar eu ir. A Marina e o Pedro, né? E eles ofertaram isso também. E aí faltavam as passagens. Eu fui na internet, comprei passagem de ônibus. Peguei o ônibus mais fedido da minha vida, fedi urina. E eu consegui, E aí eu peguei um ônibus em trânsito, né? Então ele chegou, ele vinha de Campo Grande. Então ele já estava o caos. E por fim eu parcelei R$110, que foi o preço da passagem, em 3 vezes no cartão, para você sacar o estado da pobreza que eu estou nesse final de mês. E entrei no ônibus e fui embora. Pensei assim, vai dar tudo certo, né? Faltava só o dinheiro de comer. Porque eu tinha um pouco, mas é o resto do dinheiro que eu tenho até eu receber, né? E lá foi providencial. Lá eu caí na casa de uns irmãos, e aí eu ia sair com os caras, não, você não vai pagar nada não. Eu falei, não acredito, cara. Sem brincadeira, eu voltei com o dinheiro para trás ainda. Eu comprei livro com todos os R$100 que eu tinha para passar o mês, e ainda sobrou dinheiro, né? Então foi bênção, foi um negócio espetacular. E eu queria, dentro até de um pouco desse testemunho que eu contei para vocês, eu queria repartir uma mensagem que Deus tem me incomodado nos últimos tempos, sobre a questão de como a gente aprende a dar valor àquilo que realmente tem valor, e sobre como muitas vezes a gente está deslumbrado com um valor ilusório que as coisas têm na nossa vida. Esses dias do feriado, nessa conferência, tinha uns caras muito loucos lá. Conhecer caras como Paulo Capelletti, que abandonou tudo para fazer um trabalho com travestis em São Paulo, do qual ele pega todos os caras na rua e põe dentro da casa dele, com a família dele, faz você perder algumas certezas aí que você tinha, né? E essa questão dos valores na nossa vida é muito sério, porque às vezes nós estamos dando muita importância para aquilo que não tem importância. E nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Na outra semana, eu estava lendo um artigo na internet, num dos milhares de blogs que eu leio lá, e eu vi um artigo muito legal. O cara falava sobre como o valor das coisas é subjetivo e não objetivo. Olha que coisa legal. Hoje, tudo que tem algum valor agregado, ele apela à sua emoção e não necessariamente à razão. E isso é um problema, porque essa febre do consumismo que afeta a nossa geração, ela vai ficando cada vez pior. Eu consigo convencer você de que o seu celular comprado há 6 meses não é mais tão bom quanto ele poderia ser, e você precisa trocar ele por outro mais novo. Tá, talvez você precise mesmo, porque agora tem novos recursos e outras coisas, mas há coisas na nossa vida que você tem que parar para analisar. Então o cara faz nesse texto que eu li num blog lá, o cara faz uma análise sobre como o valor das coisas é subjetivo. E ele fala sobre carros. Olha que coisa interessante. Então, o cara fala assim, olha, digamos que você seja um cara exatamente igual ao que eu estou vivendo. Eu comprei um carro usado, porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro novo, financiado eternamente. Nessa hora, crente tem preferência, porque tem a vida eterna para pagar, né? O carnê é a Bíblia.
da grossura da Bíblia, mas beleza. Eu não vejo a hora que chega a Copa de 2014, porque termina a minha prestação do carro. Mas eu peguei um carro financiado em 5 anos, porque era o jeito que eu podia pagar. Por fim, você compra um carro, e o carro ele é muito bom. Afinal, quanto nós viajamos nesse carro? Foi pouco não. Nunca largou a gente na mão, nenhuma despesa fora daquilo que é o esperado mesmo, e ele tem trazido muitas alegrias. Só que o valor que eu dou a esse carro, que Deus permitiu que eu tivesse, ele não é mais objetivo, ele passa a se tornar subjetivo. Eu começo não mais a pensar com a cabeça, mas eu começo a pensar com o coração. E aí eu digo assim, cara, esse carro foi muito bom, mas eu preciso de um carro maior. Emagrecer não é uma opção, eu preciso de um carro maior, você está entendendo? Quando eu vou de avião, eu caio na realidade, porque não tem avião maior. Só se eu comprar um jatinho igual Malafaia. Porque não tem avião maior, avião é aquilo lá e pronto. Então olha só como é que a gente atribui valor, importância a um carro maior, que na verdade não é tão importante assim. Quer ver outra coisa louca? Eu preciso de um ar-condicionado. Como eu vou viver sem um ar-condicionado? Eu nunca tive. Mas um dia eu quero ter um carro com ar-condicionado e tem que ser o meu próximo carro, eu vou me sacrificar para isso. Esse valor é subjetivo. E ar-condicionado é bom, irmãos. Quem já andou num carro que tem, sabe. Ah, eu quero um carro no mínimo 1.6, afinal meu carro 1.0 com 5 gordos dentro. Não, e não afina não. Nunca largou a gente na mão, a gente ultrapassa na subida. Mas se eu tiver... É você, o Marcelão, eu e mais 2. O Ander. Pois é. Olha, funciona o carro que eu tenho, cara. Nós viajamos dessa maneira. Só que aí eu falo, não, eu preciso de um carro que ande mais, porque se eu ultrapasso em 4 segundos, eu posso ultrapassar em 3. E isso vai fazer muita diferença na minha vida, né? E são pensamentos dessa maneira. Aí o cara, no texto lá que eu li, ele faz uma análise muito legal. Ele fala assim, ó, se você se deixar levar pelos valores subjetivos das coisas, você nunca vai entender o valor real que as coisas realmente têm. E você se torna escravo daquilo que você possui. Isso é frase do filme Clube da Luta, hein? Olha que coisa legal. Aí o cara faz a seguinte análise. Olha só, um carro pelado igual o meu lá, custa 25 mil reais. Quando eu comprei, agora não vale nem isso. Para eu comprar um carro agora equivalente, mais novo, não 0 quilômetro, usado, mas mais novo, eu tenho que pôr dinheiro para inteirar 25 mil reais e novamente ter um carro mais novo igual ao que eu tenho, mas eu não quero. Porque afinal eu também sou filho de Deus, não é só Jesus, né? E eu mereço um carro melhor, então eu não vou pôr 25, eu vou pôr 35 mil, porque agora eu vou pegar um carro melhor. Então eu gastei 10 mil reais de maneira subjetiva, não tentando apenas resolver o problema, mas tentando satisfazer aquilo que eu desejo do meu coração. Olha só a conta, se eu comprar o carro de 35 mil reais, olha irmão, se você tem 35 mil para dispor, compre, viu? Eu estou falando para quem não tem, tipo eu. Porque tem gente às vezes está achando que eu estou militando contra o carro, pelo amor de Deus. Se você tiver um carro melhor que o meu, é lógico que eu quero viajar no seu. Não tenha dúvida. Mas o carro de 25 mil reais, ele me leva para qualquer lugar do Brasil. Certo? O carro de 35 mil reais também me leva para qualquer lugar do Brasil. Só que a diferença de preço entre um e outro, de 10 mil, me leva para a Europa 2 vezes. Isso quer dizer que se eu comprar um carro de 35 mil, eu só ando no Brasil. Mas se eu comprar um carro de 25 mil, sobra 10 mil para eu fazer o que eu quiser. E dá para ir para a Europa 2 vezes. Quer dizer que ter o pior pode te levar a lugares mais longes do que ter o melhor. Então você percebe como o valor é subjetivo? Você não faz a conta. Quer ver outro exemplo que no texto citava? Ele falava assim, você vai comprar um aparelho de som. Aí tem 3 marcas. Tem uma marca de 200 reais... Tem uma marca de 500 reais e tem uma marca de 1.000. Qual que você quer comprar? Aí você fala, vou comprar o de 1.000. Afinal, ele deve ser muito melhor que o aparelho de 500 ou de 200. Deve ser CCE, LG e o outro é da Sony. Não é verdade? Você fala, cara, o de 1.000 deve destruir esses outros.
O CCS você não quer de jeito nenhum, né? Aí o que acontece? Acontece que a LG resolve fazer uma promoção. A promoção é assim, ó, o aparelho dele custa 500. Ele aumenta o preço para 1.000 e te dá R$500 em CD. Você pode escolher o CD que você quiser. E aí, se o aparelho da Sony era o mais legal, agora ele deixa de ser. Porque você fala, quanto custa o da Sony? 1.000. Esse aparelho é bom. Quanto custa o da LG? 1.000 também. Então também deve ser bom. E eu ainda ganho R$500 em CD. A gente é tão bobo que a gente não percebe que se você comprasse o da CCE, você ganharia R$800 para comprar qual CD você quisesse. Ou para mandar consertar, né? Então vocês percebem como o valor é subjetivo? Mandar consertar lá no Cássio, né? E um último exemplo, olha que legal. Se você estiver vindo aqui para chegar na igreja a pé, e aí um cara está com o pneu furado, e ele fala assim, me ajuda a trocar o pneu? Você até troca o pneu para o cara. Você vai negar ajuda para um cara que te pediu? Mas e se quando você estiver andando aqui, um cara passar e falar assim, eu te dou R$2 para você trocar meu pneu. O que você faz? Você manda ele tomar naquele lugar e vai embora, cara. Ele está achando o quê? Então olha como isso é irracional. Você está dizendo que nada é melhor que R$2. Já parou para pensar nisso? Você está dizendo que nada é melhor do que R$2. Eu não estou dizendo que é para você ficar trocando pneu por qualquer R$2, mas a gente tem que parar para pensar nessas contas. Quando a gente para analisar a nossa vida cristã, a gente percebe que nós também somos sufocados por esse tipo de sentimento o tempo todo. Acaba acontecendo que a gente confunde o sentimento que a gente tem por quem Deus é, com o sentimento que a gente tem por aquilo que Deus faz. E aí, meu irmão, vira uma bagunça, porque você começa a ficar envenenado com as coisas de Deus que deveriam te abençoar. Você começa a dar muito valor para aquilo que Deus deu para você, e você se esquece que essas coisas não têm valor nenhum. Afinal, para que Deus perderia o tempo dele te dando alguma coisa, se isso não tivesse um propósito maior? Afinal, se Deus está mesmo interessado em resolver o teu problema, Ele te mata, instantaneamente. E aí todos os seus problemas estão resolvidos, você vai para a glória, no céu, lá não vai ter nenhuma crise, lá a sua seleção não empata no final do jogo, quase perde, lá o seu time não cai para a segunda divisão, nem é eliminado da Libertadores, essas coisas não acontecem, não vende o seu jogador para a Europa, a sua faixa entra, sinalizador não mata ninguém. Todas essas coisas, velho, lá são perfeitas. Então para pensar. Deus está preocupado em resolver o problema de quem? Então se nós entendemos que Deus nos abençoou para que outros pudessem ser abençoados, aí muda de figura. A nossa relação deixa de ser subjetiva com as coisas que Deus colocou na nossa mão e se torna objetiva. Significa que eu vou olhar para aquilo que Deus me deu e entender que eu não posso me corromper com aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu algo, isso é para ser repartido. E aí a gente tem que parar para fazer as contas também. O que Deus tem me dado? Tem muita gente que só pensa em dinheiro. É por isso que quando aqueles caras tentam vender o favor de Deus, tem um monte de gente tentando comprar, porque o cara só consegue pensar em favor de Deus no que se refere a dinheiro. E eu comecei essa parada toda que eu estou falando aqui hoje, exatamente contando como que eu fui para Goiânia sem ter nenhum dinheiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Enquanto tem um monte de gente que está dizendo, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, para eu poder juntar um grande capital, para eu poder ter muitas coisas, para eu poder fazer coisas no futuro, eu poder viajar, conhecer o mundo, eu poder ir em lugares que ninguém pode ir. Nós estamos aqui sem ter um puto no bolso e já estamos viajando o mundo de graça. Nós estamos aqui vendendo um almoço para comprar janta e indo a lugares que muita gente que está morrendo de trabalhar para ir não foi e não vai. Olha que coisa engraçada. Então nós precisamos aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor. Dentro dessa nossa relação com Deus, então, nós vamos ter que começar a entender o que Deus espera de nós. Qual é a esperança de Deus a nosso respeito?
Ainda bem que Deus não trabalha com expectativa, porque senão Ele se frustraria com a gente o tempo todo. Deus espera o quanto for necessário, que a gente possa entender qual é o propósito do Evangelho na nossa vida. Mas, irmãos, será que dá para chegar a uma conclusão diferente daquela óbvia, né, de que o propósito das coisas de Deus na nossa vida é abençoar os outros? É abençoar os outros. Então, o que Deus tem dado com generosidade na sua vida? Para fazer as contas. Para fazer as contas. Ah, Deus me deu um namoro, ótimo. Que o seu namoro não seja, então, algo que abençoe apenas você e a pessoa que você namora. Que possa ser algo que abençoe toda a igreja, que abençoe outros casais, que abençoe gente que está precisando de um abraço, que está precisando de conhecer o amor. De repente você ganhou um filho, ou você ganhou um pai. De repente você tem alguém que você fala assim: cara, como eu amo essa pessoa, como eu me sinto amada por essa pessoa. Você precisa aprender a repartir isso. Porque se a gente ficar correndo atrás só do nosso próprio interesse, irmãos, perdeu o sentido de tudo. Nós estamos dando valor àquilo que não tem valor. Nós não estamos aqui reunidos, tentando fazer um culto, tentando fazer todas as coisas, tentando atribuir valores subjetivos às coisas. O nosso objetivo como igreja é encontrar o valor real das coisas. É olhar para o mundo que Deus tem nos feito andar neles e não se corromper com as coisas dele. A gente entender então que seja em dinheiro, ou seja em empenho, em esforço, em tempo, nós vamos nos dedicar com toda a força do nosso coração em buscar aquilo que é a vontade de Deus. E ter a certeza que a vontade de Deus não é aquilo que é mais cômodo para você num primeiro momento. Aí muita gente diz assim: cara, mas essas palavras são duras, será que a gente só dá paulada aqui, né? Aqui no manifesto a gente só prega coisas duras. Não, irmãos, nós temos que ter um senso de propósito. Nós temos que entender quanto valem realmente as coisas. Porque uma coisa é você achar que tem algo de valor, e outra coisa é realmente ter. Tem uma diferença enorme. Tinha uma pastelaria ali na Rondon que a gente ia comer lá direto, né? Todo dia. Aí um dia o cara ganhou no sorteio a Brasília dos Mamonas Assassinas. Você lembra disso? Era um garçom, ele ganhou num sorteio a Brasília dos Mamonas Assassinas. Eu nunca me esqueci disso. Aí sabe o que ele fez? Ele arrancou todos os badulaques da Brasília. Ele arrancou tudo que tinha no painel, tudo que tinha pendurado. Ele arrancou tudo. E ele jogou tudo no lixo. E aí a gente olhou e falou: o que você fez, velho? Ele falou: é uma Brasília. Sabe quanto vale uma Brasília? Se estiver muito bom, uns 3.500. Sabe quanto vale a Brasília dos Mamonas Assassinas? É inestimável, cara. É coisa de colecionador. Dava para trocar num Camaro amarelo, certeza, hoje. Outro dia eu vi um cara no centro da cidade, tinha um Camaro amarelo parado, e ele com uma latinha assim. Ele falava assim: oh, me dá uma ajuda para eu pagar o IPVA do Camaro amarelo. Mas era um mendigo que viu o carro e pegou a ideia ali, né? Então, gente, de repente, Deus está colocando coisas valiosas na nossa mão, coisas que têm valores objetivos, porque a Brasília dos Mamonas tinha um valor, cara. Você está entendendo? E por você não saber valorizar essas coisas, você está achando que é uma Brasília só. Por você não saber trabalhar com aquilo que Deus colocou na tua mão, essas coisas estão perdendo valor. Se você pegar uma Brasília e gastar 10 mil nela, ela continua valendo 3.500. Se você botar 20 mil de sol nela, ela continua valendo 3.500. Então nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender que nós temos que aprender a buscar, então, as coisas que realmente têm valor. E que a gente pare para olhar para a nossa própria vida e comece a discernir o que é que Deus colocou que realmente tem valor. Que a gente pare de se iludir com as coisas que estão tentando desviar o nosso foco. E aí eu posso citar muitas delas. Muitas delas. Será que as nossas orações diante de Deus têm sido de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito? Ou nós estamos ainda orando na perspectiva de receber de Deus aquilo que a gente quer? Nós estamos mesmo com esse discurso de que a nossa oração vai mover a mão de Deus ao nosso favor? Ou nós já entendemos que quando a gente ora, a mão que move em favor do outro é a minha?
Porque eu sou transformado pela própria oração que faço. Porque quando eu falo Deus, eu não aguento mais ver gente com fome. Você toma uma lapada na cara de Deus que diz assim: então enxerga o valor daquilo que eu te dei e começa a alimentar, cara, reparte. A gente tem orado dessa maneira, a gente tem buscado de Deus apenas as coisas que nos interessam, que nos confortam. Será que a nossa relação uns com os outros também tem sido uma relação de abençoar ou de ser abençoado? Nós temos que entender o valor disso tudo. Tem muita gente que por qualquer problema desiste do relacionamento, da amizade. Já parou para ver isso? O cara fala assim: ah, mas o cara pisou na bola comigo. Ô irmão, você pisa na bola com Jesus todo dia. Se ele apelar igual você apela com os outros, você está perdido. Não, mas você não sabe o que ele fez. Você também não sabe o que nós fizemos com Jesus, né? Deus me livre de conhecer os seus pecados. Eu nem quero. Eu não quero nem saber o que você pensa, porque senão até eu vou ter vontade de te matar. Agora Cristo, que tem todos os motivos, Ele tem derramado graça sobre graça. E nós ainda estamos nessa relação vampírica, achando que o propósito da gente estar reunido aqui é ter amigos que podem satisfazer os nossos desejos, os nossos interesses, as nossas expectativas. Ah, eu preciso de um amigo sincero. Ô irmão, vou te falar na real. A única possibilidade de você encontrar sinceridade nesse mundo é se você que já recebeu ela começar a repartir um pouco. Quando você for sincero com as pessoas, você vai começar a colher sinceridade, viu? Da mesma maneira que quando você semeia mentira, você vai colher mentira de montão. Os mentirosos se atraem assim, é um negócio mágico. Os fofoqueiros, os invejosos, todos esses. Então nós temos que começar a dar valor no que tem valor. Parar de se envenenar com aquilo que é o desejo do nosso coração, que não tem valor nenhum. Ah, eu sou grato a Deus por aquilo que eu ganhei, pela cura que eu recebi. Gente, para pensar nisso. Para pensar nisso. Ah, eu fui curado de tal coisa. Amém, é milagre, beleza. Mas lá no Centro Espírita do Dr. Hans tem gente sendo curada também. E eu não quero nem analisar o mérito de como é que isso aconteceu. Teve uma vez que chegou lá 10 leprosos e falou para Jesus assim: ah, queremos ser limpos. E Jesus falou assim: ah, aposta a corrida daqui lá no tanque e se lava lá. E os 10 foram. E os caras tibum no tanque, né? Se lavaram. E um voltou para agradecer, mas todo mundo foi limpo da lepra. Aí eu te pergunto, quantos foram curados? Então para pensar, irmãos. Tem gente que está orando dizendo assim: ai Deus, salva o meu corpo. E Deus está querendo salvar, não é o teu corpo, cara. Às vezes quando você ora para prorrogar os seus dias, você está fazendo um desfavor a Deus e a você mesmo. Dura essa palavra, né? Dura essa palavra. Às vezes seria melhor falar assim: Deus, o Senhor que é soberano, que sabe, se eu orar para pedir 15 minutos a mais, o Senhor me der, e eu envergonhar o teu nome, eu prefiro morrer agora mesmo. Isso faz todo sentido, porque nós temos que entender o que tem valor. Afinal, o que é que tem valor, irmãos? Viver mais ou viver tudo? Quando a gente entende esse conceito do viver tudo, a nossa vida muda. Você começa a entender que a criança que viveu 2 anos e morreu, viveu tudo. Ela chega diante de Deus tão plena quanto quem viveu 80, 100 anos. Ela não chega lá no prejuízo, pelo contrário, ela chega até na frente. Ai de nós que temos aqui que ficar igual a Dercy Gonçalves, né? Até cair os pedaços para chegar na linha de chegada. Então temos que aprender a dar valor às coisas que realmente têm valor. Deus quer te curar de quê? Entenda isso. Começa a tomar o remédio certo para curar aquilo que Deus quer curar na sua vida. Começa a ser amigo das pessoas sem esperar a amizade que vai agradar os seus interesses de volta. Começa a repartir aquilo que Deus colocou na sua mão. Para de semear dinheiro para tentar colher dinheiro. Aprenda a semear generosidade em tudo que Deus colocar na sua mão, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, e aí você vai colher generosidade da parte de Deus. E é muito diferente, viu, irmãos? É muito diferente.
É muito diferente. Quando um país entra em guerra e acaba o Estado, sabe? Acaba o governo, o negócio entra no caos. Sabe para que serve dinheiro? Para acender fogueira e assar uma carne. Porque o que tem valor é a comida. Então, o valor das coisas, às vezes, que nós estamos nos importando muito, é subjetivo. Ai, Deus, eu queria ganhar na Mega Sena. Eu também queria, e por isso que eu jogo. Mas a pergunta é, para quê? Está entendendo? O que você vai fazer com aquilo que Deus colocar na tua mão? Se você entendeu isso e aprendeu a dar valor às coisas que realmente têm valor, então nós não vamos nos perder no caminho. O nosso senso de propósito, de destino, de saber onde nós vamos chegar com aquilo que Deus nos faz viver, é algo muito bem resolvido. E é algo que não nos faz perder tempo. Então, seja pedindo esmola na rua ou ganhando na Mega Sena, nós sabemos para onde nós estamos indo. Seja com muito ou com pouco, nós não vamos deixar ninguém para trás. Entendeu? Porque se eu tiver um Burger King para repartir, ou um pedaço de pão duro, eu tenho que entender que o importante é repartir, irmãos, e não o pão em si. Porque se Deus estivesse preocupado realmente em acabar com a fome do mundo, Ele é poderoso para fazer isso. O que Deus está realmente interessado é em resgatar o valor daquilo que tem valor. E nesse caso, nós somos resposta para a maioria das orações que o mundo tem feito. O valor das coisas não está no dinheiro, porque tem gente que fica assim, 3% da população tem dinheiro para acabar com a miséria do mundo inteiro. E é verdade isso. Mas o desafio é que nós que não temos dinheiro, nós vamos ter que acabar com a fome do mundo inteiro, com o pouco que nós temos. Mas isso é impossível, por isso que é obra de Deus, porque se fosse possível era obra do Bill Gates, do prefeito, do governador, do presidente, do Obama. Está entendendo? Nós estamos aqui para resgatar o valor daquilo que realmente tem valor. E quando a gente fizer isso, irmãos, então o reino de Deus vai ser visto em nós. Então a nossa vida vai ficar desembaraçada, e nós vamos parar de sofrer desnecessariamente com aquilo que não tem necessidade. Se você tem perdido o sono com a angústia das coisas dessa vida, então para pensar, o que você tem dado valor? Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com amanhã? Com o quê, cara? Você está preocupado com que faculdade você vai fazer? Você vai fazer para quê? Para pensar. Porque você está estudando para ganhar dinheiro, você está dando um tiro no seu próprio pé. E a pior coisa talvez que pode acontecer para uma pessoa que vive pro dinheiro é ganhar dinheiro. Porque ela vai precisar de algo maior, ela vai precisar de algo que é igual droga, entendeu? Você começou na maconha, irmão. E aí você vai ter que uma hora chegar no crack, porque não tem jeito, seu dinheiro não dá, você sempre quer algo maior, e você precisa de algo que dá uma experiência mais profunda. O problema é que não tem volta, nem sempre, né? Então, cuidado com isso. Você quer estudar para quê? Eu quero estudar para que tudo aquilo que Deus colocou no meu coração de viver e fazer seja feito. Para que eu seja discípulo de Cristo em qualquer lugar que eu estiver. Se eu for médico, eu quero ser o melhor médico, porque eu quero tratar com gente. E se eu for lixeiro, eu quero ser o melhor lixeiro. Você está entendendo isso? Eu quero que o povo saiba a diferença entre uma rua varrida por um crente e um ímpio. E a única maneira disso acontecer é se eu entender o valor que isso tem. Eu quero que o povo olhe e saiba a diferença entre um filho de Deus e um que não é filho de Deus. Só de olhar pela maneira de tratar uns aos outros, pela maneira de fazer as pequenas coisas. Eu quero lavar a louça e glorificar a Deus, e isso é difícil. Você está entendendo? É cuidar do seu filho e dos outros, se necessário. E ainda dar glória a Deus por isso. Eu tenho até dó de quem trabalha em creche, sinceramente, viu? Você vê uma mulher cuidando de 8 crianças. É muita graça. É muita graça. Então Deus vai nos mover na direção das coisas que realmente têm valor. E quando a gente entender isso, irmão, a nossa vida ganha propósito, sentido. A gente se torna gente desembaraçada.
Gente que não perde tempo com aquilo que não tem importância. Ai, Deus falou que eu vou mudar para o Acre. Você viu que essa história é fictícia, né? Mudar para o Acre. Tá, Deus falou que eu vou mudar para o Acre. Irmão, vamos para o Acre então. Ué. Nós estamos perdendo tempo com o quê? Não, mas eu preciso fazer não sei o quê para eu comprar um jatinho, uma voadeira, para ir no Rio Berabinha e até chegando lá. Pelo amor de Deus, irmão. Não perca tempo com sonhos idiotas. Comece a buscar de Deus aquilo que é a vontade dEle. E que a gente possa ser viabilizador dos sonhos de Deus para a vida uns dos outros. Quando isso acontecer, irmãos, aí nós vamos viver num ambiente terapêutico, transformador, e que vai ser igreja de Cristo de verdade. Um lugar onde as pessoas vão chegar e falar assim: cara, esse povo é louco, eu nunca vi ninguém viver isso, eu quero viver isso também. Então, em nome de Jesus, para olhar para a sua vida. Olha para as coisas que você tem valorizado. Olha para isso. O que é o teu sonho? Você quer ter uma casa? Você quer ter um carro? Você quer ter uma namorada, um marido? Você quer ter o quê? Comece a enxergar o valor objetivo dessas coisas e para de se envenenar com o valor subjetivo. Não coloca nada no lugar de Deus. Deixa Deus ser Deus. Vive a tua vida correndo atrás daquilo que Deus mandou você correr atrás. Vive a tua vida lutando pela justiça, pela igualdade na perspectiva da sua possibilidade. Aquilo que Deus te deu é para repartir. E eu não estou falando de dinheiro, viu, irmãos? Definitivamente eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é uma besteira. Eu estou falando do resto. Estou falando do seu tempo, do seu empenho, do seu coração. E quando isso acontecer, irmãos, aí você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Aí você vai ser uma pessoa realmente abençoada e abençoadora. Aí Cristo vai ser visto em nós. E nós vamos parar de perder tempo, parar de ficar brincando de casinha, indo no culto para satisfazer nossa crise religiosa. E então Deus vai ser glorificado. A igreja dele vai ser diferente daquilo que estão ensinando lá fora, que não é igreja. Então o povo de Deus vai ser facilmente discernido assim. Você vai olhar e falar assim: esse eu sei que é crente mesmo. Porque aqueles que diz que são, já deu para ver que não são pela atitude. Então, ao invés da gente ficar perdendo nosso tempo, combatendo as besteiras, que a gente possa dedicar a nossa vida a viver a verdade, para que a luz do Evangelho brilhe em nós e ela seja vista. Quando isso acontecer, irmãos, o resto é detalhe. Nós não vamos ter que perder tempo combatendo mentira nenhuma, nós só vamos ter que viver a verdade. Cristo vai ser visto, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser transformadas, vão ser libertas delas mesmas. Isso vai ser tão espetacular que essa cidade vai ver luz, esse mundo vai ver luz. Então vamos parar de ficar esperando esse tal do avivamento que todo mundo fala que nunca chega, e começar a ter uma vida avivada, lavando a louça, servindo o irmão, visitando o órfão, fazendo o serviço que a gente não quer fazer, empurrando o carro e trocando o pneu de quem te ofereceu R$2. Vamos começar a fazer essas coisas para que isso comece por nós, e que se dane se os outros não estão fazendo a parte deles. Nosso compromisso é com Deus. Nós não temos compromisso com os outros dentro dessa ótica, dessa perspectiva. Nós temos compromisso com Deus. E nós vamos repartir tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Amém? Então vamos orar, coloque sua vida diante de Deus e pare para pensar quais são todos os sonhos que têm gerado expectativas no seu coração, e que têm atribuído valor subjetivo a coisas que não têm valor, para que a gente possa renunciar a isso diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos perdão por todas as vezes que temos dado valor a coisas que o Senhor não valoriza, Pai. A Tua palavra diz que toda a riqueza vem do Senhor, Pai, que o Senhor nem precisa do nosso dinheiro. Nos ensina a entender essa ótica, Pai, entender essa lógica, entender que na busca pela justiça e manifestação do Teu reino, nós precisamos parar de tentar ajudar o Senhor com a força do nosso braço. Parar de achar, Senhor Deus, que ter um carro ou não ter vai fazer alguma diferença. Nos ensina a ter um coração grato, seja tendo carro para dar carona para os irmãos, ou andando de ônibus e ter que repartir às vezes o dinheiro para pagar passagem para quem não pode. Que em tudo a gente tem um coração que entende o privilégio, Pai,
entende o para quê que o Senhor está nos dando o que deu. Alivia a nossa vida, Senhor Deus, de toda ansiedade, toda a mente, Senhor Deus, que tem sido cativa, que tem perdido o sono, preocupado com as coisas de amanhã, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, quanto dinheiro eu vou ganhar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós não queremos viver assim mais. Nos dá ansiedade pelas coisas que realmente valem a pena, que a gente fique ansioso com relação à salvação de pessoas, Pai, de gente que foi liberta pelo Teu Evangelho, de gente que teve a vida transformada pela mensagem tão simples que mudou a nossa vida e que está aí para mudar a vida de quem quiser, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa mais perder tempo, Pai, com coisas que não têm valor. Nos ensina o valor daquilo que realmente é valioso. Que no nosso meio, Pai, a gente possa valorizar a unidade, valorizar a amizade, que a gente aprenda a perdoar os pecados uns dos outros, que a gente pare de apelar uns com os outros por causa de qualquer besteira. Nos dá a paciência eterna que o Senhor tem com cada um de nós, para que a gente possa conviver uns com os outros. Nos dá o perdão, Pai, a capacidade de perdoar, para que a nossa oração não seja impura, Pai, que a nossa oração não seja indigna. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração, Pai, e nos faz um povo mais parecido com o Teu Filho. Nos faz, Senhor Deus, gente que corresponde à graça e à misericórdia que tem recebido da Tua parte. Nos faz um povo que não vende a sua alma por nada desse mundo, Pai.